Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Alessa, tô aqui pra gravação do meu vídeo anual das leituras, que é um projeto que eu gosto muito de fazer. Essa é a segunda vez já que eu gravo esse vídeo, porque a primeira deu tudo errado, o vídeo e o áudio. Então eu realmente preciso ficar segurando esse celular assim, eu tentei fazer sem segurar o celular, que eu acho mais bonito, mas pro áudio ter uma qualidade aceitável com os equipamentos que eu tenho, realmente só eu segurando o celular assim. Mas eu acho que vai dar certo, vamos torcer. E vamos começar logo, porque em 2025 eu li 40 livros entre leituras e releituras. E então eu não quero me alongar muito, falar muito sobre cada livro, senão vai acabar ficando muito longo o vídeo. A minha primeira leitura de 2025, na verdade, começou no final de 2024, né, em dezembro, mas eu só finalizei em janeiro, que foi As Coisas Como Elas São, da Laurie Frankel, que é uma autora que vai falar nesse livro sobre parentalidade de uma criança trans. Ela também é mãe de uma criança trans, mas ela fala que esse livro não é uma biografia dela. Vai ser muito mais... Ela se baseia em certas experiências e sentimentos que ela teve, mas ela vai criar a sua própria narrativa aqui dentro desse livro. E uma coisa que eu gostei muito dele é que ele não vai tratar sobre os pais tendo uma crise porque sua filha é uma menina trans, não é isso. Os pais aceitam a sua filha, eles são abertos a acolher essa criança, o que é muito legal. E é muito mais uma questão de como lidar com o mundo. O mundo deveria estar preparado para acolher essa criança, mas não está. E como os pais vão ao mesmo tempo proteger a filha deles e também não botar ela dentro de uma bolha, sabe? Então é legal ver essa dinâmica familiar. É uma família grande, né? Com mais de uma filha. E a filha mais nova é essa menina trans. Então, assim, muito legal. Eu realmente gostei muito. Achei um livro sensível e achei a narrativa muito fluida. Depois eu li Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, que é um autor que eu vejo que tá ficando um pouquinho mais hypado agora. E eu comprei esse livro na Feira do Livro da USP. Inclusive teremos várias leituras que renderam da Feira do Livro. Eu acho essas capas da Dublinense muito bonitas, eu acho os títulos dele muito interessantes. Então eu resolvi começar por esse, que é uma crônica, um conto, assim, é bem curtinho, mas ele aborda uma sociedade muito interessante, que é uma sociedade baseada apenas em números. Então, ele vai contar a história dessa família, onde eles vivem rodeados de número, de dinheiro, de rendimentos, e nesse mundo que é regido assim, a filha pede para a família comprar um poeta, e aí eles vão ter quase como um poeta de estimação, porque nesse mundo você pode comprar pessoas, e esse poeta vai morar com eles, assim, e eles vão começar a ter esse contato com a arte. Então é um livro bem sensível, assim, de quebra do seu mundo conhecido, de lidar com o outro, de interagir com a dor do outro. E eu gostei muito, achei muito bonitinho, eu gostei muito da escrita do autor e quero ler outros livros dele também. A minha leitura seguinte foi A Volta ao Quarto, em 180 Dias, do Yuri Alhanat. Ele é o criador do blog Livrada, que é um canal aqui no YouTube, que ele fala muito sobre literatura, ele indica livros muito bons. E eu queria também conhecer a escrita dele, assim, e foi uma experiência super legal, eu me diverti muito com esse livro. São crônicas, pequenas crônicas que ele escreve, narrando as vivências dele trancado em casa na pandemia. E o que eu achei que ia ser um tema bem difícil, volta a gente para aquele ano, então é um tema que ainda é sensível, mas ao mesmo tempo ele conta histórias muito legais das experiências dele nesse tempo. Fiquei com muita vontade de ler o outro livro dele, que também é publicado pela Dublinense, que é Bula para uma Vida Inadequada. Se eu não me engano é esse nome. Mas enfim, quero muito o outro livro do Yuri, porque eu gostei bastante da escrita dele. A minha próxima leitura foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Foi a primeira vez que eu tive um contato com a escrita da Clarice, eu nunca tinha lido nada dela. E fazendo parte de um clube do livro, todo mundo... Alguém sempre tá lendo Clarice, todo mundo tá falando bem de Clarice. Eu queria muito entrar no universo dessa autora. Confesso que me surpreendeu um pouco a complexidade da escrita dela em alguns momentos. Esse é um livro fluido, eu acho que ele é um dos mais simples dela, talvez. Mas no começo eu senti um impacto, assim, de um livro que seria mais desafiador. Mas eu gostei muito, eu gosto muito do filme Da Hora da Estrela. E eu terminei o livro muito reflexiva, assim, pensando sobre como todo mundo tem um pouquinho de Macabeia dentro de si, sabe? Como é fácil se identificar com essa personagem e como dói também, sabe? Assim, eu acho que você começa a olhar também muito pro outro, assim, com mais atenção. Enfim, é um livro muito bom. Não sei ainda quais são as próximas coisas de Clarice que eu vou ler, mas, enfim, aceito sugestões, porque esse aqui foi muito, muito legal.
A minha próxima leitura também foi fruto das compras da Feira do Livro da USP, que foi Encarcerados, de John Scalzi, que era um livro que eu queria ler há muito tempo. E eu tava esperando a Aleph lançar a continuação pra eu comprar os dois juntos. E isso nunca aconteceu. Eu sou muito triste por isso. Então, tava um preço muito bom, resolvi comprar. E é uma história muito legal. É uma investigação que se passa numa ficção científica, num mundo onde se desenvolveu uma doença que acaba trancando as pessoas dentro do próprio corpo. As pessoas continuam tendo atividade cerebral, mas o corpo fica trancafiado, assim, né? Elas não têm nenhum tipo de movimento. E aí a sociedade desenvolveu uma espécie de corpo-robô que as pessoas conseguem transferir sua consciência. E o nosso personagem principal vai ser assim, ele tem essa doença que, se eu não me engano, chama a doença de Hayden. E aí ele é um policial, ele vai investigar crimes e ele tem muito bom humor. E aí vai ter um crime envolvendo um atleta num esporte que envolve apenas pessoas que usam esses corpos robôs, que é um esporte, inclusive, bem interessante. E o nosso personagem principal vai ter que investigar. Então é legal porque você tem toda aquela coisa da investigação, de suspeitos, entrevistas, só que numa pessoa que sofre um certo preconceito da sociedade e ao mesmo tempo só quer viver uma vida normal. E é muito divertido. O personagem desse livro tem um humor, assim, maravilhoso. E eu realmente amei. Eu queria muito ter na estante a continuação desse livro em português. E, inclusive, eu li a continuação em inglês, né? Eu li no Kindle, porque a editora Aleph nunca lançou a continuação, que se chama Head On. A capa é horrível, assim, eu fico muito triste, porque, gente, essa edição da Aleph é um primor. Mas o segundo livro também é bem legal. Eles se parecem muito, assim, em estrutura, em temática também, mas você termina o primeiro querendo mais desse universo, querendo conhecer mais pessoas, interagir mais com o personagem principal. Então acaba sendo super positivo, assim, a continuação. Eu gostei muito. E aí, logo em seguida, eu li Um Passo em Falso, do Harlan Coben, que desde o ano passado eu comecei nessa série do Myron Bolitar, que é uma série, inclusive, que não tem a numeração aqui do lado, o que eu acho que prejudica muito quem pega esses livros soltos, porque uma coisa depende da outra para acontecer. É um livro de casos separados, então cada livro vai ser um mistério diferente, mas tem um background dos personagens que é bem importante de você ir entendendo aos poucos. E nesse livro aqui, principalmente, eu acho que esse é o livro mais sombrio, assim, da série. Eu acho que é o primeiro que tem uma grande reviravolta na forma que o personagem principal vai conduzir as suas escolhas. E eu acho que o defeito dessa série até agora é esse livro não ter vindo um pouquinho antes. Eu acho que ele acaba se repetindo muito nas mesmas fórmulas até chegar em algo que realmente surpreenda, sabe? Todos os livros são legais, como eu falei no vídeo do ano passado também, mas aqui a coisa muda um pouquinho, sabe, assim, de estilo e a coisa fica bem mais sombria mesmo, assim. Então, gostei bastante, gostei das escolhas que o autor fez aqui e já fiquei ansiosa para a continuação. As minhas próximas leituras eu não vou ter o livro aqui porque eu já me desfiz, basicamente, porque não foram leituras tão boas. A primeira foi Minha Metade Silenciosa, que era um livro que eu queria ter na estante há muito tempo. Eu lembro que quando ele foi lançado, o personagem principal não tem uma orelha, então o livro também não tinha uma orelha, e todo mundo ficou achando isso muito genial. Eu achei muito criativo também. E eu tinha muita vontade de ler esse livro, que é sobre um menino adolescente que tem deficiência, né, auditiva e também física, por ele não ter a estrutura da orelha e não ouvir de um lado. Se eu não me engano, ele não ouve também. E aí vão ser as relações que ele vai criando. O livro tem muita essa energia de férias, você ir passar férias em outro lugar e viver uma vida diferente. Eu lembro pouco da história, eu confesso que eu tenho dificuldade hoje em dia de me conectar com personagens adolescentes. Os dramas adolescentes já me cansam muito. Então, assim, é um livro bom, é um livro que tem até dramas mais pesados, envolvendo droga, questões familiares, mas não fiz questão de manter na estante. Talvez funcione para algumas pessoas, para mim foi um pouco qualquer coisa, assim, sabe? Minha próxima leitura é de uma série que eu comecei há muitos anos atrás e nunca tinha conseguido terminar. Inclusive, eu quero aproveitar esse vídeo para ver se eu encontro alguém que também goste desses livros, porque minha prima, quando eu tinha uns 12 anos, me deu esse livro aqui, que se chama O Pacto, da autora Gemma Malley. Foi publicado pela Rocco. Gente, acho que isso aqui é 2009, 2008, assim. E aí minha prima me deu, acho que ali em 2010, mais ou menos. E eu li esse livro, e com 12 anos eu achei isso aqui, tipo,
a melhor história do mundo. Acho que foi meu primeiro contato com distopia. É uma coisa bem romance adolescente, assim. O romance não é o principal foco, mas tem também. E essa série de livros vai contar sobre uma sociedade onde as pessoas não podem ter filhos, porque foi descoberta uma droga da longevidade. Então você não precisa mais morrer. Você toma a droga e você vai ficando vivo, suas células vão se renovando. Mas para isso você não pode ter filhos. Você abdica, né, de gerar outro ser humano porque você está ocupando um espaço na Terra, porque a Terra estava ficando super populosa. E nesse contexto, para controlar essa população mundial, são criados esses lugares onde essas crianças que nascem legalmente são jogadas lá para se tornarem ativos valiosos. É como se eles fossem pagar pelo pecado dos pais, aprendendo diversas tarefas e servindo a essas pessoas que vivem para sempre, né? E a personagem principal dessa série é essa menina chamada Ana, que mora dentro desses... Eu não lembro agora o nome dos lugares, mas dessa casa, desse orfanato. E ela é muito crente, assim, das regras dessa sociedade. Então ela se sente culpada, ela quer pagar pelo pecado dos pais, ela admira muito a mulher que criou ela, né, que é essa gestora desse lugar. E aí vai chegar um menino pra resgatar ela. Ele vai dizer, eu te conheço. E ela vai dizer, você não me conhece, que eu nasci aqui praticamente, eu fui pega com meses. Ela já tem uns 15 anos, né, um livro bem adolescente. E ele diz, não, eu conheço seus pais, eu tô aqui pra te levar pra tua família. E ela tá tipo, eu não quero saber desse pessoal. Eles me colocaram no mundo pra eu sofrer. E aí vai ser esse convencimento da parte dele. Aí no final, spoiler, eles vão fugir, né? E a série continuaria. E eu fiquei esperando essa série continuar. E não veio pro Brasil, pelo menos não que eu saiba. E eu não tinha esse conhecimento de lançamentos de livros, então eu ficava tentando achar na livraria e nunca achava. E aí, agora que eu sei ler inglês, eu botei na cabeça que eu queria ler a continuação dessa série. E aí eu falei tudo isso pra dizer que eu li The Resistance, que é o segundo livro da série do Pacto. E é isso, considerando o contexto histórico de ter sido escrita ali em 2006, 2008, eu acho que é por aí esses livros, e eu li em 2010, tem o seu recorte temporal, né? É bem bobo. O primeiro livro eu acho que ele é o mais bem construído da série. A continuação eu sinto que dá uma caída muito grande, assim, principalmente de ritmo, Eu acho que a autora não soube mais o que fazer com os personagens que ela criou, então eles acabam perdendo as características que eles tinham no livro anterior. Mas eu ainda curti estar dentro desse universo, o que eu não posso falar sobre o próximo livro dessa série, que vai aparecer mais lá na frente. E a minha próxima leitura também é um livro que eu já me desfiz, que é O Homem de Areia, que eu nem tenho muito o que falar, é um mistério desses mais genéricos, é um livro meio grande, então acaba tendo um pouco de barriga demais, eu achei, assim, sabe, tem certos momentos que a história não ia pra frente. E é isso, eu nem lembro muito da história pra ter muito o que falar também, então vamos pro próximo. Minha leitura seguinte foi Encontro com Rama, do Arthur C. Clarke, que é um dos meus autores favoritos. Essa foi a minha terceira obra dele, mas mesmo assim eu já amo de paixão. E esse livro aqui, eu fui muito sem saber o que esperar, e eu me deparei com um livro tecnicamente difícil de conseguir imaginar. Talvez seja uma dificuldade minha só de conseguir imaginar as descrições que ele faz para esse meteoro que vai passar pela Terra, que se descobre, na verdade, que é um planeta cilíndrico, né? Como nessa imagem aqui, que se chama Rama. E eu acho que o que eu mais tive dificuldade foi de imaginar as cenas que são tão grandiosas que ele descreve. Me ajudou muito a procurar imagens de referência no Pinterest, já que não tem filme dessa história. O que é uma pena, porque é isso, foi uma das minhas melhores leituras do ano. É majestoso o que ele escreveu aqui. E a forma como a humanidade está tendo contato com outro estilo de vida inteligente, mas sem ter contato com as pessoas, só com a criação delas, que é Rama. Então, assim, é muito bom. Assim, eu não recomendo como o primeiro livro que você possa ler de Arthur C. Clarke. Talvez seja legal se introduzir um pouquinho mais ao estilo do autor, mas assim, pra mim é a excelência, assim. Eu quero muito saber se eu vou gostar do próximo livro dele tanto quanto eu amei esse aqui. E aí agora, a gente tá mais ou menos naquele momento do ano que tava bem pertinho do lançamento de Amanhecer na Colheita, que é o quinto livro da série de Jogos Vorazes.
E eu resolvi reler a série inteira antes de ler Amanhecer na Colheita. Fazia muitos anos que eu não relia Jogos Vorazes. Eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz essa releitura, mas eu acho que eu ainda era adolescente, assim, mais ou menos. E aí, então, eu reli os livros que todo mundo conhece, né? Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. E foi muito legal, assim, ter um contato com essa série novamente. Eu confesso que eu percebi que agora, estando mais velha, eu queria menos do romance, o triângulo amoroso, e queria muito mais de política, eu queria muito mais do universo, né, da ambientação da série que a Suzanne Collins cria. Mas é isso, eu tenho que saber para que público ela escreveu e que funcionou muito comigo quando eu tinha 13, 14 anos. Então, é isso, eu curti muito, acho que continua sendo uma série excelente, eu acho que ainda traz muitas reflexões e levanta pontos muito interessantes, mas realmente a segunda leitura não teve a mesma mágica da primeira e eu acho que tudo bem também. E aí agora eu vou falar de uma leitura de um calhamaço que foi Sob a Redoma, do Stephen King. E eu preciso confessar que essa aqui não foi uma leitura realizada apenas em 2025. Esse aqui foi um projeto de leitura conjunta que eu fiz com o Leon. E a gente começou, acho que em 2023. Então foram aí vários anos lendo, a gente deu pausas, ficou vários meses sem ler, depois voltava. E eu acho que é muito mérito aqui do King ele ter conseguido manter a história tão fresca na nossa mente, assim. Ele escreve de uma maneira tão interessante que a maioria dos detalhes não se perdiam ao longo dos meses, assim, sabe? Você também tem personagens muito marcantes aqui, mesmo sendo um livro de muitos personagens. Os personagens são muito marcantes. Então, é uma obra que eu curto muito. Na verdade, isso aqui é uma releitura. Eu já li Sob a Redoma em 2016. E aí eu falei muito bem pra Leon e ele quis ler comigo. Então é isso. Foi um livro finalizado em 2025, mas que a gente começou muitos anos antes. E aí, enquanto a gente estava finalizando Sob a Redoma, né, que foram vários dias de leitura conjunta, eu também estava lendo Levantado do Chão, do Saramago, que o Saramago é um autor que funciona muito pra mim. Eu já li muitos livros dele e eu peguei esse aqui muito despretensiosamente, assim. Eu sabia que esse aqui era o ganhador do Prêmio Nobel, né, que foi um dos primeiros livros que ganhou o prêmio. E eu só peguei e li atrás, que era sobre a história de uma família que trabalhava com agricultura, e fui ler. E eu não fui preparada pra grandiosidade, assim, desse livro. Essa aqui é uma das leituras mais desafiadoras que eu já fiz no quesito de conseguir acompanhar o fluxo de pensamento do autor, sabe? Assim, eu lia e relia a mesma página várias vezes, mas eu era sempre muito agraciada quando eu conseguia entender o que ele estava falando, porque me trazia reflexões muito profundas. Esse é um livro de desenvolvimento longo de personagens, então, na verdade, a gente vai acompanhar as gerações de uma família que vive da agricultura sendo explorada por pessoas mais ricas, e é um cenário de extrema pobreza, de muitas faltas, assim, e essas pessoas tentando melhorar de vida a cada nova geração, sabe? E são personagens que a gente se apega, eles vão morrendo, né, com o passar do tempo, conforme a gente vai acompanhando a próxima geração. E é um livro muito doído, assim, sabe? De sentir, é um livro que tem que ler com muita calma. Eu confesso que ele me cansou um pouco, assim, ele foi difícil mesmo é a palavra, mas ao mesmo tempo era recompensador, sabe? Eu sempre gosto de falar que eu sinto muita relação dessa obra com o Torto Arado. Não é em estilo de escrita, não é exatamente na história que é contada, mas é muito mais sobre a base da coisa, sabe? Essa relação das pessoas com a terra que é delas de direito, né? Porque elas são cedidas a morar ali, mas, poxa, elas trabalham ali, elas têm direito de ter uma moradia e não só morar de favor, sabe? Eu acho que isso me lembra muito a relação de Torto Arado também, né? Das famílias com o lugar que eles vivem. E então é isso. Se você curtiu Torto Arado, talvez você goste também de Levantado do Chão. É uma obra que vale a pena. Tipo assim, vale a pena, mas você tem que ir com fôlego, porque vai te exigir muita coisa, assim. E aí eu fiz uma coisa que eu sempre faço, que saiu um filme muito bom no cinema, e aí eu sei que tem um livro base, então eu vou ler o livro pra depois ver o filme, e aí eu leio o livro e não vejo o filme. Que foi o que aconteceu com Ainda Estou Aqui, que é um filme que eu tô devendo de assistir, mas o livro foi uma grata surpresa, assim. O Marcelo Rubens Paiva já estava no meu radar, mas não por esse livro. Na verdade, eu quero muito ler Feliz Ano Velho dele. É um livro que eu já conheço há muito tempo,
Mas esse aqui eu já tinha ouvido falar quando lançou, né, o filme, e aí teve a corrida do Oscar, do Globo de Ouro. Eu fiquei sabendo mais e me interessei em ler. E como uma pessoa que não viveu a ditadura, né, no Brasil, eu não nasci nessa época, é inacreditável pra mim que a gente tenha passado por isso, assim. É um período que, desde a escola, eu tenho muita dificuldade de lidar com o fato que o nosso país, que é um país tão lindo, assim, que tem tantas coisas boas, tem uma mancha tão horrível, assim, sabe? Eu sei que o Brasil não é perfeito, mas pra mim a ditadura é uma marca muito triste na nossa história. E ler isso da perspectiva de uma família que sofreu diretamente com esse terror é sufocante, assim. Eu lia e eu me sentia, assim, sufocada de saber que eu sabia qual era o final da história, eu sabia, né, que o pai dele tinha falecido, então ler essas crianças querendo saber onde está o pai é bem difícil, assim, esse livro. Difícil nesse caso não de dificuldade de escrita, é de processar, sabe, a história. Então eu recomendo muito a leitura, eu acho que mesmo sendo um tema difícil, é uma coisa que não pode ser esquecida, assim. A gente tem que estar sempre lembrando do que aconteceu para não repetir os mesmos erros do passado, sabe? Vindo de uma leitura tão difícil, eu fiquei um tempinho, na verdade, processando esse livro e até que eu escolhi Detalhe Final, que é a sequência seguinte. Eu acho que esse é o livro 6 da série. Realmente falta a numeração aqui, eu sinto falta disso. E aí eu sinto que esse livro dá uma pequena caída, porque o anterior é muito bom. Eu sinto que ele é um livro que vai preparar o terreno pro próximo. Mas eu curti a história, eu acho que aqui, pela primeira vez, um dos personagens principais se envolve no crime, e isso é muito legal. E é uma personagem que a gente gosta muito. Então é isso, é uma leitura que eu curti, e é bem legal pra retomar o ritmo de leitura, esses livros do Harlan Coben. E aí, se você já viu qualquer outro vídeo que eu já tenha publicado sobre livros, você vai saber que eu gosto muito de Philip K. Dick. Ele é o meu autor favorito de ficção científica. E eu li alguns livros deles nas edições novas, publicadas pela editora Aleph, que são capas muito bonitas, são capas bem coloridas. Mas eu sou muito fã e tô colecionando as edições das capas preto e branco, que são as versões anteriores. E eu não gosto de ter um livro não lido na estante, mesmo que eu já tenha consumido essa obra. Eu gosto de que o livro esteja lidinho, sabe, assim. E, enfim, também não foi grande esforço reler algumas obras de K. Dick. Então, o primeiro foi Ubik, que eu acho que é o melhor dele, talvez. É o mais genial, pelo menos, assim. Então, eu já falei de Ubik anteriormente, né, em outro vídeo. Mas eu acho que é a obra do Dick que mais ele extrapola as criações deles, os estereótipos de personagens dele. Não é o que eu indico pra você começar com o autor, mas eu acho que é o melhor, assim, mesmo. É muito bom. E aí, enquanto eu lia K. Dick, eu e Leon juntos lemos Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins. Acho que a gente leu bem na época que lançou, assim, acho que eu comprei no lançamento. E esse aqui valeu muito a pena. Eu também gosto do anterior, com ressalvas. Eu entendo o caminho que ela escolheu para A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, mas eu sinto que, se ela vai fazer fanservice, porque esses livros sequentes da trilogia de Jogos Vorazes, eu sinto que é muito fanservice, assim, que a trilogia já é uma história completa em si própria. Então, se ela vai entregar coisas que as pessoas querem ver, que vá logo pro Haymitch, que vá pro Finnick, porque realmente o Snow é um personagem interessante, mas não é o que a gente quer ver enquanto fãs, né? Então eu gostei muito. Me incomoda o tanto de personagens que tem aqui que são os favoritos do público, mas é um livro muito triste. Isso me surpreendeu. A trilogia de Jogos Vorazes não é um conto de fadas, é longe disso, mas esse aqui eu acho que ela pesou a mão legal, mas de um jeito bom, assim, sabe? Outra coisa que eu gosto é que esse livro tem menos músicas. Eu tenho um problema sério com o tanto de música que tem no livro anterior. Acho que é algo que não funciona muito pra mim. E eu acho que o fato de ter visto a Rachel Zegler cantando com as cobras no filme estragou muito a minha experiência com essa obra. Eu acho péssima essas cenas de cantoria, tirando os momentos que ela canta lá com o bando, né? Eu acho legal. Então não ter isso nesse livro já foi muito bom pra mim, assim. Mas é isso. Terminei o livro destruída, assim, emocionalmente. Realmente o Haymitch é um personagem que eu gosto muito. E entender a história dele justifica muita coisa de porque ele é como ele é, né? Com a Katniss e o Peeta. Então foi uma leitura muito boa, eu realmente gostei bastante. E aí é isso, como Amanhecer na Colheita era um projeto de leitura minha e de Leon, a gente só lia, né, quando os dois tinham tempo. Então, em paralelo, eu tava lendo outros livros do K. Dick. E esse aqui foi o meu primeiro contato com Os Três Estigmas, de Palmer Eldritch, que é um dos livros que eu mais queria ler, porque ele vai se passar no universo de uma boneca que, enfim, é a Barbie, basicamente.
E é muito legal que o K. Dick, ele escreve suas histórias baseado nas experiências que ele tá tendo no momento. Então, certos livros vão envolver muita droga, porque é o momento que ele estava fazendo uso de várias substâncias. Esses livros aqui falam muito sobre brinquedos, porque é o período que ele estava casado com uma das muitas mulheres que ele se casou, e ele tinha filhas com essa mulher. Então, ele via muito as filhas brincando, e é daí que ele tira essa história. Então é legal, depois que você lê a biografia do K. Dick, identificar esses traços de experiências que ele tem e ele aplica nas histórias dele. E eu acho que essa daqui é a história mais divertida dele, assim. É uma saga espacial que se passa entre planetas e ao mesmo tempo tem esse personagem, o Palmer Eldritch, que ele é muito interessante. Ele vai chegar na sociedade trazendo uma nova droga que se relaciona com esse mundo dessa boneca. É bem difícil trazer uma sinopse desse livro, assim, acho que ficou um pouco confuso. Mas eu acho que se você quer começar K. Dick, aqui vai ser um livro muito divertidinho e, ao mesmo tempo, muitas reflexões, assim, sobre o que as pessoas fazem pra fugir da realidade que elas estão e se vale realmente tanto a pena fugir, assim, do que te rodeia, sabe? Curti muito, muito, acho que virou um dos queridinhos de K. Dick pra mim. Em sequência, eu reli O Homem do Castelo Alto, que é uma obra que eu já tinha tido contato, né, como eu falei na edição anterior, e eu li nessa. E foi uma experiência de releitura muito melhor do que o meu primeiro contato com a história. Eu realmente achei o livro mais fluido dessa vez. Não é o livro mais interessante do K. Dick, eu acho que a série, que eu não assisti até o final, mas até onde eu assisti, faz um trabalho muito melhor de trazer ritmo, sabe, pra essa história. É uma história bem parada. Mas essa segunda vez que eu entendi um pouquinho mais do que ele estava falando, eu acho que a história fluiu mais pra mim. Mas realmente, assim, não é, pra mim, a obra mais interessante do autor. E por último, nessa minha saga de leituras em sequências de K. Dick, também foi uma leitura que foi Sonhos Elétricos, que é um livro de contos. Esse aqui eu nunca tinha lido, né? Foi a primeira vez. E eu tenho um pouco de dificuldade de me relacionar e lembrar de contos. Eu tive uma experiência mais positiva com realidades adaptadas, do mesmo autor, mas eu também curti esse, eu tô vendo a série do Prime, né, que se inspiram nessas histórias aqui. E é isso, é legal, mas eu não vou ter nem muito o que falar, porque realmente eu guardo menos na memória livros que têm essas histórias mais curtinhas, sabe? A minha leitura seguinte foi Capitães da Areia, do Jorge Amado, que já estava na minha lista há muito tempo, né? É uma leitura obrigatória de um clássico nacional. Mas eu me animei mais ainda a ler quando eu soube que o Leandro, que fez faculdade de jornalismo comigo, lançou um livro sobre Capitães da Areia, que se chama Sobre Romance Social. Se você quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque, enfim, a gente sempre tem que divulgar o trabalho dos nossos amigos. E aí, pra eu ler o livro do Leandro, eu precisava antes ler esse aqui, né? Então, assim, não vou dizer nem que foi uma grata surpresa, porque eu já sabia que ia ser muito bom e foi, assim, amor à primeira vista. Eu já estava encantada com a escrita e com os personagens nas primeiras páginas. Então eu gostei muito da experiência. Eu, inclusive, terminei querendo ler vários outros livros do autor. E agora, para esse ano, eu tenho o livro do Leandro para ler, que eu também tô muito empolgada. Então, no próximo vídeo de leituras, teremos o livro do Leandro aqui também. Gente, peço perdão se alguma coisa aconteceu, o enquadramento mudou aí, ou se tá alguma coisa muito diferente, mas eu consegui desfocar a metade final do vídeo. Então, vou refazer esses últimos livros. Eu tava falando do Sua Resposta Vale 1 Bilhão, do Vika Swarup, que foi a minha leitura seguinte. E esse livro é inspirado naquele filme Quem Quer Ser um Milionário. Eu até já li esse livro em 2016 com a versão da capa do filme, mas eu achei essa edição aqui no sebo, eu achei ela bem mais bonita, então eu comprei e li. E foi muito legal entrar em contato com um dos meus livros favoritos depois de quase 10 anos, né? 9 anos depois. É uma história muito bonita, é uma história muito sensível, é muito parecida com a do filme, mas eu recomendo a leitura, assim. Eu acho muito genial a forma que o autor achou para contar a história do Thomas, que no filme eu sei que eles mudaram o nome do personagem principal, mas a forma que o autor encontrou para contar a história do Thomas através das perguntas que são feitas para eles nesse programa de televisão. Então, realmente, essa aqui é uma das leituras que eu acho que eu mais recomendo. Ela é super fluida, o livro é bem escrito. Então, enfim, fica aqui uma recomendação para vocês. A minha leitura seguinte foi Triste Fim, de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que eu achei extremamente divertido. Vai contar a história desse personagem, que ele é ultranacionalista, ele é apaixonado pelo Brasil, pela fauna, flora, questões políticas, geográficas, ele quer saber tudo sobre o Brasil e ele não entende por que as pessoas não são obcecadas pelo Brasil como ele é, sabe?
E aí, em algum momento, vai culminar uma guerra e ele vai como voluntário da guerra para defender a pátria dele. E eu gostei muito do final desse livro aqui. Eu acho que o autor foi por um caminho que eu não esperava. Eu fui lendo, querendo saber como ele ia finalizar essa história, e eu gostei bastante do final. Eu acho que deu um choque de realidade, assim. A próxima leitura foi, de fato, uma surpresa muito legal, que foi uma recomendação do meu amigo João. Ele me recomendou essa série de livros que está sendo lançada agora pela editora Aleph, chamada Alerta Vermelho. E eu acho que a melhor forma de definir ele é uma ficção científica levinha, assim. Ela tem um toque de humor muito grande, então é um ótimo livro para passar o tempo e se divertir, assim. O personagem principal de todos os livros é um robô assassino, e aí ele é feito por uma empresa, né, que manda ele fazer certas missões, só que ele se tornou senciente, ele se tornou consciente da existência dele e ele não quer mais obedecer regras. Então é bem legal, assim, a personalidade dele é muito interessante, ele é bem mal-humorado. E eu recomendo muito, se você não tem tanto costume de ler ficção científica, acho que aqui pode ser um bom lugar para começar. Daí eu li O Medo Mais Profundo, do Harlan Coben, que dessa série, esse é o livro que eu acho que tem o plot twist mais marcante, assim, para o desenvolvimento do personagem principal. E eu gostei bastante disso, eu fiquei muito curiosa para saber como vai ser o comportamento daqui pra frente quando a vida dele muda totalmente, sabe? Então, eu gostei bastante e eu tô finalmente mais apegada, assim, sabe? À narrativa da série. E é isso, acho que não tem muito o que falar num livro que já tá mais perto de um final de uma série grande, né? Mas, já indo pro próximo, eu li The Legacy, que é o último livro da série do Pacto, né? Que eu falei anteriormente. E eu achei esse o pior de todos, assim, tanto em questão de ambientação quanto de enfechamento mesmo dos problemas que a autora abriu durante a história. Eu realmente acho que ela ia fazer 2 livros, aí virou 3 e a coisa se perdeu aí em questão de ritmo. Não sei também o quanto eu ter lido em inglês me atrapalhou, né? Mas eu acho que, no geral, talvez não tenha vindo pro Brasil por essa queda de vendas que teve, talvez até lá nos Estados Unidos também. Em seguida, eu fiz uma releitura, mas foi quase uma leitura, porque fazia tantos anos que eu tinha lido O Alienista, de Machado de Assis, que eu não lembrava de pouquíssima coisa. Eu acho que quando eu li foi em 2011, assim. Então, foi quase meu primeiro contato, assim, com a obra e eu me diverti muito. Acho que o que eu mais estou gostando de descobrir cada vez mais é o bom humor que Machado de Assis coloca dentro das obras dele, com um toque sempre de ironia, de crítica social. Então foi uma leitura super gostosinha, bem rápida, é um livro bem curtinho e que eu amei, assim, demais. Seguindo a minha eterna saga de relendo Desventuras em Série, que começou em 2024, eu li o livro 11, que é A Gruta Gorgônia, e é um dos meus menos favoritos, assim, da série. Eu não gosto nada de uma personagem que tem aqui, e eu acho ela, assim, insuportável, então passar o livro inteiro meio que interagindo com ela me cansa um pouco. Mas eu acho que eu até consegui ganhar um pouquinho mais de carinho, sabe, pela obra dessa releitura. Mas, assim, não é o meu favorito, até porque o meu favorito é o próximo, que eu vou falar em breve. A próxima leitura também é uma releitura, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu acho que é um dos meus livros da vida mesmo. Eu acho que é uma obra que eu vou estar revisitando sempre. É uma obra que me traz muita reflexão, que também me diverte. É realmente isso, eu acho que esse é um dos livros perfeitos, assim, pra mim. Que tem de tudo um pouco, que eu termino o livro muito reflexiva, que eu fico muito apegada aos personagens, e eu gosto da ambientação, eu gosto muito do tom narrativo desse defunto autor, que vai contando e se autocriticando, né? Então, assim, é uma obra-prima pra mim, então vocês vão ver com muita frequência eu falando de Memórias Póstumas, porque eu acho que é um livro que eu vou estar sempre tirando novas lições dele, sabe? E veio a minha melhor leitura de 2025, que foi Solenoide, do Mircea Cartarescu. Eu não sei como fala, não sei falar romeno, mas essa é uma obra que foi indicada pelo Yuri, né, do Livrada. Esse foi o livro escolhido para ser a leitura coletiva do Desafio Livrada, no ano passado. E eu confesso que sempre que eu vejo recomendações do Yuri, eu tenho alguns receios de achar que as obras vão ser muito difíceis e que eu não vou ser capaz de acompanhar elas. Ele lê uns livros bem cabeça, mas eu sempre gosto muito das recomendações dele, então eu resolvi tirar o meu preconceito de achar que eu não iria gostar do livro porque é um livro romeno. E aí eu peguei a amostra no Kindle pra ler e eu me apaixonei, assim, no capítulo 1. E aí eu li o livro inteiro no Kindle. E depois eu comprei a edição física, eu escolhi as marcações que eu achei mais importantes e deu tipo isso aqui.
de tão bom que esse livro é, assim. Eu... Sabe aqueles livros que você lê que são tão inteligentes que você às vezes tem medo até de tentar falar sobre e não fazer jus à grandiosidade da obra, sabe? Eu acho que eu tenho essa sensação com o Solenoide. Eu vou deixar linkado as resenhas que o Yuri fez, porque esse livro é dividido em 4 partes. E aí ele foi lendo e fazendo uma resenha. Então é legal porque ele vai tendo dúvidas e curiosidades ao longo do livro, e ele também vai comentando. E é isso, eu tenho dificuldade mesmo de falar o quanto esse livro é bom, quanto ele me trouxe reflexões bem profundas, assim, o quanto o fluxo de consciência do autor me prendeu completamente. Não é um livro simples, ele não é um livro mastigado, assim, que é pra você ler uma historinha e se entreter. Esse aqui eu acho que é aquela alta literatura, sabe? A sensação que eu tinha era realmente do autor abrindo a minha mente, assim, sabe? Enquanto eu lia, foi uma experiência meio transformadora, assim, sabe? Até onde a literatura pode ir. Eu acho que essa é a sensação de, tipo assim, eu leio bons livros, mas isso aqui é a literatura elevada ao quadrado, sabe? Assim, eu tenho a sensação de que quem já leu Crime e Castigo deve ser uma sensação parecida, é um livro que eu ainda não li, mas eu acho que tá nesses lugares dessas grandes literaturas que marcam a humanidade, sabe? Então, é isso, eu não tenho nem muito o que falar sobre Solenoide, porque é uma recomendação, assim, de olhos fechados. Mas é isso. Se coloca à disposição de ser desafiado por um livro, sabe? Depois de ler Solenoide, inclusive, foi um problema pra mim o final do ano, porque realmente minhas expectativas ficaram muito altas sobre livros. E nem é justo, porque cada livro se propõe a uma coisa diferente. Então eu fui ficando muito frustrada com alguns dos livros que eu li. Mas antes eu vou falar só rapidinho, né, de The Penultimate Peril, que é o Penúltimo Perigo, que é o meu favorito de Desventuras em Série. Eu amo a catarse que Lemony Snicket faz aqui de juntar todos os personagens que já apareceram nos outros livros da série. Eu gosto muito da ambientação no Hotel Desenlace, e eu gosto muito do final desse livro aqui. Pra mim, eu acho que o Lemony Snicket tinha que ter sido corajoso o suficiente de fechar essa série aqui. Eu realmente não gosto muito do último livro, né, o 13º, e eu acho que o final desse aqui é bem melhor, assim. Então, foi ótimo. Esse aqui é uma literatura bem confortável pra mim, né, Desventuras em Série. E aí, vamos vir agora para algumas decepções. A minha leitura seguinte foi A Amiga Genial, da Helena Ferrante, que é uma autora que eu já tentei algumas vezes ler ela. Eu já li Um Amor Incômodo e também li A Filha Perdida. E eu não gostei, não consegui me importar muito com nenhum dos dois. E eu acho que essa foi a minha relação com esse livro também. De não me importar, não querer ler mais, assim. E eu realmente fui com esse livro muito de coração aberto, porque todo mundo fala muito bem da tetralogia napolitana. Eu, inclusive, nem considerava ler no Kindle. Eu comprei já o segundo livro, eu ia fazer a coleçãozinha dos livros na minha estante, mesmo não tendo me dado bem com os anteriores da Helena, mas deu um negócio na minha cabeça de pensar, cara, acho que eu vou pegar esse livro antes no Kindle e ver qual é a experiência que eu vou ter, né, no e-book. E foi, assim, péssima. Acho que esse é um dos poucos livros que eu posso falar que eu tive vontade meio que de desler, assim. É uma história que eu sinto que me ocupou tempo e eu não queria saber sobre essas meninas, eu não quero saber o que aconteceu com elas, sabe? E eu acho isso meio absurdo, eu sei que muita gente gosta da Helena Ferrante, e eu também sei que ela é uma autora que escreve bem, mas realmente os dramas e as construções de personagem dela, realmente eu não me importo tanto, sabe? E talvez isso tenha relação com a minha leitura anterior, né, de Solenoide, mas eu acho que não, eu acho que realmente a Helena Ferrante não é pra mim, e tá tudo bem, e as pessoas vão continuar gostando, e também que bom, né, mas é isso, acho que a minha sensação foi de uma decepção final, assim, sabe, com a autora. Minha leitura seguinte foi Longo e Claro Rio, eu não lembro o nome da autora, se eu não me engano é uma mulher. Foi dessas promoções de Exploda Seu Kindle, sabe? Eu adquiri esse livro bem baratinho, achei a capa muito bonita, gostei da sinopse. E, novamente, só mais um livro lido, não é ruim, mas é genérico. Acho que a palavra que eu definiria é genérico, não recomendaria. Mas também passei pra frente, sabe, assim. Próxima leitura. E aí, como eu tava vindo dessas frustrações muito grandes, né, tanto com a Helena Ferrante quanto com o Longo e Claro Rio, eu resolvi ler Joel Dicker, né, que é um autor que eu acho muito seguro, assim, eu não acho ele incrível, fenomenal, mas ele me diverte muito e
Eu sinto que se eu quero ficar presa a um livro, ele vai conseguir fazer isso. E esse livro aqui, eu fiquei feliz que não é uma opinião só minha, mas a minha sensação é que o cara desaprendeu a escrever, assim. Parece meio que gerado por uma IA que nem tem muita inteligência, assim. Os personagens não fazem nenhum sentido, a trama é muito desinteressante. O que eu percebi através das resenhas que eu li no Scooby é que quem nunca teve contato com a escrita do Joe Dicker até curtiu esse livro, mas quem já teve, ou tem esse estranhamento, como eu tive, ou acha um livro muito medíocre, assim. E no caso, achei muito ruim. Eu acho que essa foi uma das piores leituras desse ano, assim, junto com aquele The Legacy, né, que eu falei antes, mas não dá pra cobrar de um livro de 2010 a mesma coisa que um livro publicado em 2024, sabe? Ainda mais de um autor que já tem uma certa fama, um certo prestígio. Então, assim, eu só vou manter porque essa capa é muito linda, eu adoro essas edições da Intrínseca. Mas esse aqui é, assim, muito ruim. Eu acho que eu dei 1 estrela, mas ele é nível, tipo, meia estrela, sabe? E aí estamos acabando o vídeo. Depois de um longo e tenebroso inverno, eu li A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, minha conterrânea, o livro que se passa no Ceará. E foi o que eu precisava, assim, sabe? Um carinho no coração. E é uma história divertida, é uma história que te prende, é um problema que vai tendo que ser resolvido desse rapaz, né? Acho que o nome dele é Samuel. E ele escuta vozes dentro da cabeça do santo da cidade. Enfim, eu achei super legal. Não foi uma literatura que me arrebatou, como O Torto Arado ou O Avesso da Pele, A Palavra que Resta, mas eu acho que ela cumpre bem o propósito dela, eu achei muitos momentos muito divertidos, e foi uma forma legal de voltar pro Ceará, assim, sabe? Já que eu tô longe de casa, foi muito legal poder voltar pelo menos pela literatura. A penúltima leitura de 2025 foi Um Reflexo na Escuridão, do K. Dick, que foi um livro que eu comecei ali no meio do ano e acabei não entrando tanto assim, engajando na leitura, e aí eu pausei ela, mas eu não queria terminar o ano com esse livro assim pela metade. E aí eu voltei depois com o fôlego renovado e foi muito bom, porque esse é um dos primeiros livros de meio que investigação policial que eu li dele. E o mais legal de tudo é que o personagem principal, ele é um policial que trabalha disfarçado. E ele também tem câmeras escondidas na casa que ele mora e divide com essas pessoas que ele investiga. Então, às vezes, ele sai e assiste essas pessoas vivendo pra investigar elas de longe também, né? Só que ele acaba tendo um processo de despersonalização, assim, e ele acaba se vendo como duas pessoas separadas. Então ele é o policial que investiga e ele é o drogado que mora com essas pessoas e que acha que tá sendo observado por alguém. Então, assim, que legal essa ideia, assim, eu acho legal como o K. Dick pega qualquer narrativa simples e ele transforma em muitas questões de identidade, dúvidas sobre quem você é, sobre se a realidade que você vive é confiável. Então, eu achei, assim, muito bom. Não entrou por um dos meus favoritos do autor, mas eu gostei muito dessa nova abordagem dele, assim, dessa coisa de investigação e tal. Achei muito legal mesmo. E aí chegamos à última leitura do ano, que foi Condição Artificial, da Martha Wells, que é o livro 2 da série do Robô Assassino. E, novamente, muito divertido. A autora traz um personagem novo aqui pra história que eu acho que ele acrescenta muito à narrativa. E eu também gosto muito de como não é um livro pra você ficar tenso, sabe? Ele é um robô assassino, ele vai resolver as coisas. É muito mais sobre você estar dentro da cabeça desse personagem, tentando descobrir alguns enigmas que ele tem sobre ele mesmo. Então, pra mim, que queria chegar ao final do ano com 40 livros lidos, foi bem legal escolher essa leitura pra fechar e terminar querendo ler um novo livro, sabe? Eu gosto muito de livros que puxam outros. E aí, é isso, chegamos ao final do vídeo das leituras, espero que vocês tenham gostado, espero que incentive alguém a ler alguma coisa, algum desses livros que eu li ou algo que tem na sua estante. É pra isso que eu faço esses vídeos, pra ficar com um registro e pra alcançar alguém, assim. Acho que a internet tem esse poder muito legal, acho que eu falei isso no final do vídeo do ano passado também. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e tchau!